o que a gente sentiu assistindo o drama, que chegou recentemente no Prime Video. Então, por isso que a gente tá falando, porque acho que voltou ali pro hype um pouquinho. Voltou pro hype, tá no meu top 5 do ano. Tá no meu top 5 também. Ai, eu amo Zendaya, amo Robert Pattinson. Eu também. Eles arrasam. Bem-vindos ao Como Sobreviver a um Filme. Eu sou a Mari do Seven List. E eu sou a Brenda, do Brenda Jobim. Por onde começar com esse filme que conta a história de um casal que está prestes a casar. Eles vão ali para um jantar. Eles estão provando de degustação. E aí eles... Ai, eu quero casar só pra fazer isso. Fica degustando doces, bebidinhas. Ai, gente, que delícia. Muito bom. Com os padrinhos, né? Eles levam os padrinhos e eles entram numa pira lá de contar qual a pior coisa que você já fez. Eles estão aqui, né? Bebida vai, bebida vem, vinho vem, bebida drink, é isso e aquilo. E aí começa o assunto de... Qual foi a pior coisa que você já fez? Isso. Só que a Emma, que é a personagem da Zendaya, ela conta que ela planejou um massacre na escola. Que nunca aconteceu. Quase aconteceu, né? Mas ela não fez. Foi por isso que ela ficou surda, porque ela é surda. Tem problema. Porque ela foi treinar, né, com a arma e acabou ficando surda. Estourou o tímpano. Só que isso tudo muda o relacionamento deles, porque, primeiro, a amiga dela, que é uma insuportável. Nossa, a cara dela me irrita. E a amiga fez coisa pior. O que a amiga fez? Ela deixou o Kaguri preso. Ela deixou ele preso e não falou nada. Depois, tipo, foram as buscas... semanas, né? Não foi uma coisa assim que ela liberou pra abrir. Não, ela não contou. E aí tiveram que ir buscar a criança, o menino, sei lá. E a coisa que ele fez era pior, assim. E aí, primeiro teve o do cachorro, né? O do cara do cachorro. O cara do cachorro, que é o padrinho. Só que o Charlie, ele... Até então, ele não tem nada, assim. Ele é... eu fiz um bullying ali, então assim, ele é aquele cara... Certinho, né? Ele é um cara... Ele é o sonso, né? Porque o que acontece? A amiga causa com a situação e isso gera um questionamento ali no casamento, no noivado deles. Porque ele fica, será que eu tenho que casar com essa pessoa? Só que ao longo do tempo a gente vai entendendo que ela... Primeiro, ela nunca fez. Segundo, ela... fez porque ela tava sofrendo com uma situação, sabe? Então, querendo ou não, ali ela foi quase muito mais a vítima do que... porque ela tava sofrendo bullying, né? E ela era totalmente rejeitada e foi o que acontece normalmente, né, com essas situações onde a pessoa entra e faz alguma coisa ruim porque ela não tá conseguindo lidar com aquilo sozinha, assim. O que ela fez é grave, obviamente, né? A gente não pode anular isso. Mas a ponto do desenrolar do filme, de como as coisas vão escalonando, né? Porque a gente tem ali até uma traição dele, né? Que ele trai ela. Então, eu achei que as coisas foram escalonando num nível que, assim, ao meu ver, uma boa conversa, mais uma vez, se resolveria, assim. Eu acho que eu não abriria aquilo, né? Se fosse eu no lugar da Emma, eu não abriria esse assunto com outras pessoas que não o meu noivo, entendeu? Tipo, eu iria falar com ele, tipo... Eu acho que isso é uma coisa, sei lá, ao meu ver, tá? Que eu teria que comunicar ao meu parceiro logo que eu começar a namorar. Tem coisas que eu tenho que contar, tipo... coisas que eu já passei na minha vida, eu contei pro meu namorado, sabe? Mesmo que ele não tenha nada a ver, que aquilo não vai interferir em nada no nosso relacionamento, eu quis contar e dividir com ele isso que eu passei. Então eu acho que faltou ela ter, ali no primeiro momento que eles começaram a namorar, ela ter falado, olha, isso aconteceu comigo, eu sofria bullying, eu era rejeitada, com uma cabeça de uma adolescente, né, que tava sofrendo muito, eu planejei um massacre. Mas não aconteceu, graças a Deus, que bom que não aconteceu. Mas isso aconteceu. E ela não tem como cancelar aquilo, né? Excluir isso. Isso faz parte da vida dela. Eu não acho que ela, tipo, a gente vê que ela não é uma pessoa ruim, né? Ela teve esse episódio. Mas eu sinto que o filme, né, ele te faz pensar, né? Tanto que o Charlie, ele fica se questionando o tempo todo se ela é a parceira pra ele, se ele quer viver com ela o resto da vida, ele fica com medo dela, né? Tipo, ele não consegue mais dormir do lado dela. Então eu fico pensando sobre isso, assim. Foi uma coisa que aconteceu que realmente é grave, mas não aconteceu de fato. Ela planejou, mas não aconteceu. Então, sabe? O que eu fico pensando muito é que ela
estava com problemas. Uhum. E em nenhum momento ela teve o suporte para isso acontecer. E eu acho que quando a reação do Charlie, obviamente, você fica surpresa, você fica, nossa, então quer dizer que talvez eu não conheça tanto o meu parceiro, tal, Uhum. você fica questionando. Mas ele não soube lidar com isso, porque ele claramente não sabe lidar com os próprios sentimentos, ele não soube lidar com uma coisa diferente da parceira dele. A Emma, ela precisava de ajuda e ninguém ajudou ela. E em nenhum momento o Charlie parou pra questionar de que, por mais grave que ela tenha feito Uhum. aquilo, Os motivos. ela foi a vítima também. Porque ela não teve suporte de nada. Ela era uma adolescente Sim. que estava passando por uma situação muito grave. Sim. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto estava falando, assim. Eu tenho me questionado muito de pessoa é uma escrota e ela é uma escrota porque ela tem um problema, ela tem uma doença, ela tem, sei lá, ela tem bipolaridade ou qualquer outra doença mental e aí você fica, nossa, essa pessoa tá muito difícil de lidar, mas ela tem essa doença. E aí você fica, quando você releva tudo e quando você não releva, porque recentemente passei por algumas situações, tipo, de amigos que estavam com questões de saúde mental, e a gente ficava assim, a gente passa pano pra essa pessoa porque ela tá sendo uma escrota. Ela tá sendo insuportável, ninguém tá aguentando ela. A gente passa pano, mas ela tem essa doença, a gente não passa pano. E aí você fica nesse equilíbrio de... Entendo, né? Inclusive ontem até falei sobre isso com a minha terapeuta. Muita gente usa seus transtornos, suas doenças como bengala. Exato. E ninguém tem culpa se tu tem essa doença. Tu tem que tratar. Tu tem que fazer uma terapia pra lidar contigo e com as pessoas. Pra que as pessoas consigam lidar contigo. Porque senão tu fica extremamente insuportável, sabe? Eu tenho total consciência, gente, que, por exemplo, quando eu tô na crise da minha ansiedade, eu sou insuportável. E as pessoas que mais sentem isso são as pessoas que estão mais próximas a mim, que no caso é ou os meus amigos, ou a minha família, ou o meu namorado. Então, assim, como que eu consigo lidar comigo para que eu também fique bem comigo e não afete as pessoas ao meu redor? Porque não é porque eu tô sendo uma escrota e eu tenho, sei lá, um transtorno de ansiedade, tenho TAG, e aí eu vou, ai, coitada, mas ela tem TAG. Não, sabe? Tipo, eu tenho recursos pra conseguir tratar isso, sabe? Eu tenho coisas pra conseguir lidar com isso. Então, eu também penso muito nisso, das pessoas usarem muito as suas doenças como bengala. Tipo, tudo é, ai, porque eu tenho isso. Ai, mas eu tô sendo assim porque eu tenho isso. Não, meu amor. Tem remédios. A gente tem hoje várias possibilidades. Você não é a única Tu não é pessoa. a única, a gente tem muitas pessoas com muitos transtornos. Eu conheço amigos que, assim, sei lá, tem depressão profunda, mas eles não estão atrapalhando a vida de outras pessoas. Ou, sei lá, tem uma bipolaridade. Tu tem que se tratar, tu tem que se cuidar, porque senão tu vira um peso pra outras pessoas. E assim, de verdade, se eu tô sendo um peso pra alguém, eu quero que essa pessoa me fale. Entendeu? Porque eu acho que a melhor coisa é que pessoas que a gente ama tenham liberdade pra falar as coisas que eu, sabe? Tipo assim, eu peço pro meu namorado falar que eu tô sendo insuportável. Eu falo assim, tô chata, né? E ele fala assim, tá, passou um pouquinho. É isso, porque a gente precisa ter consciência de quem a gente tá sendo. Eu não quero que. Ai, tipo, ai, olha lá, chegou ela. Ai, que nem a gente tava falando agora. Gente, a gente tava falando hoje, que é de umas pessoas que a gente até gosta, né? Não é do nosso convívio, mas quando a gente encontra essas pessoas é sempre um peso, né? Tipo, tá sempre negativa, tudo a pessoa reclama, ai, tudo não tá bom, sabe? Tudo é motivo pra ficar falando mal dos outros. E aí tu fica tipo, ai, tá, mas coitada, né? Ela tem isso, ela tem aquilo. Não, sabe? Tu pode ser uma pessoa melhor pra si e pra pessoa dos seus amigos, as pessoas ao teu redor. E eu acho que as pessoas ao seu redor, elas deveriam te acolher, mas o acolher não é passar pano pra qualquer coisa. E aí Exatamente. você encontrar esse equilíbrio. E eu percebo muito, assim, isso na minha vida, assim, no próprio trabalho. Do tipo, tá, essa pessoa tem uma questão e essa questão tá atrapalhando o fluxo do nosso trabalho. Só que não dá pra gente, o negócio não tá andando com isso. O que a gente faz com isso, sabe? Em relação ao filme, ela não fez. A gente sabe que ela não fez. Não dá pra ignorar que ela pensou, que ela planejou. Mas também não dá pra não acolher. E aí você fica... Eu acho que o que faltou ali com o Charlie O acolhimento. não é ele uma conversa madura
Porque ele foi um puto infantil, assim. Ele foi Ele não pior. sabia lidar com a situação. Ele não soube lidar e ele agiu da pior forma possível. E uma coisa que a minha terapeuta, ela sempre fala pra mim é: tu pode sentir várias coisas. Tu pode sentir raiva, tu pode sentir tristeza, tu pode sentir vontade de quebrar a tua casa. Só que vai ser... O que vai contar vai ser o ato em si. O que tu pensou, o que tu sentiu... A gente tem muitos pensamentos. A gente tem, sabe, pensamentos intrusivos o tempo inteiro. Principalmente pessoas ansiosas, sabe? Então, assim, se fosse comigo, eu pensaria muito... Ela planejou, ela pensou. Mas o ato em si que vai contar. Ela ter feito o massacre que contaria pra mim, entendeu? Ela ter ido até o fim com essa história. Ela não foi e ele também não tentou ouvir ela. Não. De, E, sinceramente, eu não ficaria com ele. Mas... não ficaria, porque Não a ficaria. reação dele não foi uma reação de a mulher que eu amo, ela passou por uma situação muito difícil, deixa eu entender o que aconteceu. Não, Será tão que ela tá difícil a precisando de ponto ajuda? de ela planejar isso, sabe? É. Tipo, imagina o ponto de uma pessoa pra planejar isso. Ela tá sofrendo muito. E a gente sabe o quanto o bullying é pesado. O bullying deixa marcas. Tipo, eu fui uma pessoa que... Eu sofri bullying na minha adolescência, assim, tipo... Entre os 11 e 12, por causa do meu dente. Que eu tenho esses 2 dentes aqui, que são pra fora. Então era assim, Não Mônica... acredito. Juro, amiga. Era Mônica, Sansão, não sei o quê. Era sempre esse dentuça e não sei mais o quê. E eu lembro que eu usei aparelho, tipo, gente, umas 4, 5 vezes pra arrumar isso. E, tipo, depois voltou. E aí eu lembro que o B, a primeira coisa que ele falou pra mim foi: meu Deus, eu amo esses teus dentinhos que ficam pra fora. Aí eu fiquei assim. Amiga, eu nunca reparei nisso. O Caco já tinha reparado. O Caco falou assim: amiga, acho tão fofinho que fica os dentinhos pra fora quando tu fala. Então, assim, eu comecei a olhar isso como uma característica boa. Mas eu lembro que como aquilo mexia comigo na minha adolescência. Eu me sentia feia. Tipo, eu lembro do menino que eu gostava falar que ele nunca ficaria comigo por conta dos meus dentes. Aí você vai olhar ele hoje em Ele é dia, horrível. ele é horrível, tá calvo, E é barrigudo. pai de 2 já. Falo mesmo, é pai de 2. É, porque nunca é um cara super Nunca bonito, é. legal, que faz essas Nunca coisas, nunca né? é. Mas então, tipo, o bullying, ó, nem foi tão grave perto do que a Emma sofreu. A Emma foi, né, eles empurravam Ela, ela. racismo. Era o racismo, né? Ela, imagina, uma criança passar por isso. Então, e a gente vê que existe ainda, né, muito forte o bullying. Mas na nossa época nem bullying era chamado, né? Não era bullying que a gente falava. Bullying, essa palavra surgiu depois. Então, eu que, assim, sabe, foi uma coisa bem pequena, eram poucas pessoas. Eu tinha amigos, né? Eu tinha vários amigos na escola, eu nunca fui uma criança excluída, mas eu sofri esses bullyingzinhos. E aí eu lembro que isso mexia com a minha autoestima, de tipo, eu nunca vou ser bonita porque o meu dente é pra frente, ou quando eu falo só aparecem os 2 dentes da frente, entendeu? Só que aí eu me acostumei com aquilo, e aí hoje eu tô com uma pessoa que a primeira coisa que ela falou foi isso, então eu fiquei muito feliz, sabe? Tipo, ou coisas como meus amigos me enaltecem por isso, então assim, sabe? Falando sobre isso, É. cada vez mais eu amo pessoas com características naturais e específicas, assim. A própria Zendaya, tá? Aham. Ela não tem os dentes todos alinhadinhos, Não. assim. Ela tem os 2 dentes da frente também mais pra frente. Mais pra frente. Isso é... Ai, porque eu não aguento mais ver aqueles dentes perfeitos que Aqueles não são... pianos. Ai, horrível! Ai, gente, Todo não mundo com a é. mesma cara, todo mundo... Eu acho tão legal essa... Eu adoro aquela... Tem uma modelo que ela tem os dentes separados, assim. Eu acho tão legal isso. Características do nariz, Aham. uma coisa que é É diferente. aquela do Sex Education também. Tem os dentinhos. Sim. Eu lembro que quando eu vi, eu falei assim, gente, ela tem os dentes também assim. O dela Eu- ainda é mais aberta, é aberta aqui. Eu já tive o dente aberto, só que aí eu fechei com o aparelho, né? Aí o dela era aberto aqui e o dela fica marcando ainda. Quando ela fecha a boca, fica aqui, né? Tipo, aparecendo. Mas eu lembro que eu falei assim, cara, ela tá linda. eu amo essas caras. É. Cada vez é igual o Vini Júnior, que ele... Olha o Vini Júnior com essa a gente harmonização. trocando. Gente, agora ele ficou genérico. Mas ele ficou bonito. Ele ficou. Mas é isso, essa cara genérica É. das pessoas. Mas principalmente... Mas voltando pro filme... Voltando pro foco. Eu acho que faltou ele entender realmente o que aconteceu, ele realmente não soube lidar. E aí eu fiquei, quando você para pra pensar, porque no começo você fica assim, nem foi tão grave, ou foi grave. Só que quando você para pra analisar este casal, obviamente ela poderia ter comunicado e tal, mas o problema está nele, pra mim. Que é a reação dele de, mais uma vez, sendo um homem que... Ele se autocentralizou como se, ai meu Deus, coitado de mim, a minha noiva, ela planejou um massacre. Querido, não é sobre ti.
não é sobre você, Né? ela é surda por conta disso, ela não fala sobre isso porque é uma questão pra ela, e ele estava assim: "Ai, não sei lidar", e aí normalmente o que acontece na vida real são homens que não sabem Assim, lidar sabe? com eles mesmos. Sim. Não, e a gente precisa falar também, né, sobre o julgamento dos amigos. Porque, assim, uma coisa que eu acho que é fundamental numa amizade é quando a gente pode falar as coisas, que nem eu e tu, a gente já falou tantas coisas uma pra outra, e a gente, tipo, eu nunca vou te julgar. Tipo, se tu falasse uma coisa assim, ai, sei lá, aconteceu isso, eu não vou te julgar por isso, e eu não quero que tu me julgue quando eu te falar, tipo, olha, aconteceu isso. Eu quero que tu me acolha. Sabe? Uhum. Que tu fale, tá tudo bem, tu é um ser humano, a gente pensa essas coisas, a gente vai fazer coisas erradas, mas a gente tem que saber reconhecer, né? Enfim, claro, não é um E por crime, mais né? que, e Nossa. por mais que, sei lá, às vezes a gente faz uma bronca, tipo, você tá doido, você tá pirando. É, só que Ainda aí foi um assim, julgamento, não é num né? julgamento. É É, no. tipo assim, nossa, eu não acredito que tu fez isso, meu Deus, tu é um, tipo, tu é um monstro, né? Só que, tipo, a primeira coisa, se um amigo meu me falasse isso, digamos que tu chegou aí pra mim e falou, olha, quando eu era criança, eu planejei um massacre na escola. Eu ia falar, tá, mas por quê? O que que aconteceu contigo pra te planejar? Porque ninguém vai planejar um massacre na escola sem ter passado por algo. Claro, a gente vê hoje tem muitos grupos, né, de, sei lá, Discord, que tem essa nova geração, né, de homens que odeiam mulheres, a gente tá vendo isso cada vez maior, né? De ter esse movimento Red Pill crescendo. Mas não é esse o caso em específico, né? A gente vê que existe sim pessoas que cometeram massacres em escolas, que eram pessoas sim que estavam sofrendo, que estavam passando por coisas pesadas na escola e queriam dar um fim naquele sofrimento, né? Então, nesse sentido, faltou um acolhimento dos amigos, né? Sim. É total. Ninguém quis entender ela e ela fica tão nervosa que ela vomita o filme Aham, inteiro. Que, coitada. que ela não consegue lidar com aquilo. Sim. As pessoas ao redor Não, e não ela achou que conseguem. era um safe place ali, né? Exato. Você acha que você Tu tá pode seguro pra falar contar pros sobre seus isso. amigos e aí você é extremamente julgada. Inclusive, esse filme teve uma polêmica, porque logo no começo, quando o filme começou, eles não contaram no trailer qual era o plot do filme, qual era esse segredo, e aí vazou, assim, em algum lugar teve uma Aham. pré-vazou. E tem uma família nos Estados Unidos que tem uma ONG que luta contra esse tipo de coisa e eles ficaram muito maus, muito bravos com o filme, Uhum. porque a filha deles, o filho, não sei, morreu por conta de um massacre assim. E aí eles Nossa. estavam achando o filme muito errado de você trazer isso pra história. Só que, obviamente, ninguém tá falando dessa dor não ser válida, porque sim, é uma dor válida. A própria amiga dá esse piti porque a Prima prima passou por passou por isso, isso, mas ainda assim o filme vai trazer justamente o motivo de que no fim não é passando pano pro assassino, mas nesse caso específico é para olhar com mais cuidado. Os adolescentes, as crianças precisam serem vistas com mais cuidado para saber o que está acontecendo com eles realmente. No geral, essas pessoas estão passando por um problema que elas não recebem ajuda, elas não conseguem lidar sozinhas porque elas são adolescentes. E fica por isso mesmo, e chega no ápice de ou elas querem matar pessoas, ou elas se matam, ou alguma coisa acontece porque elas não foram cuidadas. cuidados, elas não tiveram aquela atenção dos pais de olharem pra aquilo e falarem. Eu acho que é isso, né? Olhar pra pessoa, pro teu filho, né? E eu acho que hoje, cada vez mais, assim, né, com a onda da internet, com a onda de celular, scrollar, os pais, eles querem. Eles não querem, sabe? Tipo, não, não vamos cuidar disso. Claro, não tô generalizando. Mas existe muito um individualismo muito grande, né? Então, os adultos, eles não acham que as crianças estão passando por isso, mas os adultos esquecem que a gente já foi, né, criança. A gente esquece que a gente já foi criança, a gente já esquece dos nossos medos, dos nossos traumas, né? Coisas que talvez um adulto tivesse que nos proteger, não nos protegeu, ou coisas que a gente passou e não conseguiu falar, né? Eu tive uma educação, assim, que meus pais sempre, principalmente minha mãe, sempre foi libertadora, assim, né? Tipo, eu sempre tive um lugar pra falar, sabe? Qualquer coisa que acontecesse, minha mãe sempre me falou que ela seria uma amiga pra mim, né? E uma coisa assim que eu sempre admirei na minha mãe é que ela não é de me julgar. Então, assim, todas as coisas que eu já passei na vida, eu contei pra ela e ela nunca me julgou. Nunca, ela nunca chegou pra mim e falou: "Ah, eu não acredito que tu fez isso." Que nem a amiga fez ali, sabe?
Ela sempre quis entender o meu lado. E eu vejo que como isso foi fundamental pra eu ser uma pessoa aberta em relação às minhas coisas, assim, de ter um lugar onde eu posso pedir ajuda, sabe? Só que eu vejo amigas minhas que não tiveram essa sorte de Uhum. poder contar, de poder se abrir, né? E aí, às vezes, vai buscar isso na vida adulta, com uma terapia, né? Com um psicólogo. E às vezes não consegue nem contar pros parceiros, né? Tipo, não consegue falar pra pessoa que tá do teu lado. Né? Conheço pessoas que elas não falam coisas que aconteceram básicas na vida dela. Como assim tu não falou isso pro teu parceiro? Não falei. Então, assim, tu E eu vê. acho até muito de. Você fala muito assim. Não é que você fique falando do seu ex pro seu namorado, mas assim. Ah, isso aconteceu comigo com meu ex fazia isso. Isso é natural pra você? É, Pra mim também. é. Porque desde o Mas meu. tem gente que não gosta, né? Tipo, Não ai, gosto. nossa, mas tu só fala do teu ex. Gente, é óbvio que a gente vai falar das nossas vivências antigas. É, eu percebo muito isso de que desde o meu do primeiro date que eu tive com o meu namorado, Aham. sempre foi assim. Meu ex era assim, meu ex era assado. É porque eu passei por aquilo. Primeiro, eu acho que pra ele entender coisas que eu passei Uhum. e entender, sei lá, possíveis gatilhos, coisas que eu vivi, coisas que eu não quero viver. E não tem como eu só Claro. ignorar tudo que eu Sim. vivi ali naquele relacionamento de bom ou de ruim, porque eu Uhum. percebo que isso faz parte de mim. Eu tenho uma amiga que ela falou pra mim recentemente que ela passou mais tempo se curando do antigo relacionamento dela do que com o relacionamento. E Uhum. quando ela entrar num novo relacionamento, ela fala muito que ela quer que o trabalho, que ela quer deixar o outro também ter o trabalho emocional, porque todo o trabalho emocional de entender, de relevar, de conversar, de Aham. tomar as atitudes, sempre vieram dela em antigos relacionamentos, e que agora ela precisa que isso seja uma via de mão dupla, ela também quer que as pessoas tomem a iniciativa para as coisas, assim. Uhum. E aí não tem como eu não falar o que aconteceu. Tipo, Não isso é? aqui passou. E eu não gosto disso porque eu vivi isso aqui com meu ex, ou isso aqui aconteceu, Claro. ou eu tenho esse medo por conta disso. E tem gente que, assim, Não pode falar nada. não pode falar. Parece que você nunca teve. É, Assim, eu tenho 35 anos. Obviamente eu já tive outros sim. relacionamentos. Não, e a gente precisa comunicar às pessoas, né? Tipo, eu não vejo problema nenhum quando o B fala sobre as ex-namoradas. A gente até tem coisas que a gente lembra, tipo, ele fala, ah, isso aqui me lembrou a fulana. E tipo assim, ok, ele viveu uma vida antes de mim, sabe? Eu cheguei agora na vida dele, tá tudo bem ele falar sobre as ex. E assim, tá tudo bem eu também, tipo, lembrar do meu ex em coisas que não necessariamente são ruins. Né? Tipo, às vezes a gente tá fazendo uma coisa, vai lembrar daquela pessoa que fez parte daquele momento. E tá tudo bem, sabe? Às vezes a gente dá risada, ele lembra de uma coisa, eu dou risada. Ou também coisas negativas, né? Tipo, ah, isso aqui me lembrou um pouco meu ex, era uma coisa que eu não gostava, né? Limitar as coisas que tu não gosta, enfim. E a pessoa entende, sabe? Tipo, isso é um relacionamento saudável, tu poder falar de tudo, sabe? Eu não gosto de me sentir julgada pelos outros, porque eu não julgo ninguém, sabe? Tipo, eu não fico. Principalmente meus amigos, minha família, né, meu namorado, eu não vou ficar julgando a pessoa. Ainda mais quando a pessoa, ela se sentiu, tipo, ela se abriu, ela foi vulnerável comigo. Como é que eu vou usar isso, né? Tipo, pegar a vulnerabilidade dela e julgar ela, É. né? Né? Não é assim, vamos supor, seu namorado vai falar um negócio bizarro que ele já fez e você vai só passar o pano e falar, Uhum. não, tudo bem. Não é isso. Você pode também ter esse momento de questionar e de Uhum. esse julgamento interno de alguma forma É. acontece, é inevitável. Mas não é só sobre você pegar uma coisa que a pessoa tá te contando e Aham. reagir só da pior maneira Maneira. possível, sem tentar entender e conversar. Quase tudo se resolve numa conversa É. e ali no filme me dava uma aflição porque você via que a Emma não conseguia dizer, ela ficava esperando a forma como ele ia reagir, ela não conseguia, ela tentava conversar, mas ela também não conseguia dizer, mas ela também não recebia esse espaço pra dizer, e esse cara só julgando ela o tempo inteiro. Horrível. Horrível. Assim, as atitudes dele foram piores do que o ato em si que ela fez ali, do que ela pensou, do que ela planejou. Eu não ficaria com uma pessoa dessas, tipo, gente, não, tu tá com uma pessoa que vai ficar o resto da vida e ela não consegue ouvir sobre uma coisa que tu aconteceu na tua adolescência e que foi grave, sim, foi grave, mas o ponto inicial de ter vindo aquele pensamento e ter planejado não foi ouvido, né? Não teve esse gesto de carinho e de empatia.
Eu acho que faltou empatia desse homem pra ela. Ele foi um homem que ele só pensou em si, tipo, meu Deus, e agora como eu vou lidar? Ela vai me matar. Gente, o que é isso? Pera lá, sabe? Não é assim que as coisas funcionam, É tudo né? sobre. Me fez lembrar uma história. Ah, Nossa senhora, eu já tinha terminado meu relacionamento antigo. uhum, E aí aconteceu uma situação comigo. uhum, E eu contei para o meu ex-namorado. uhum. E a reação dele foi: Você não falou de mim sobre essa pessoa? Tipo, eu tinha contado uma coisa assim pra ele. Eu passei por isso aqui, mexeu comigo, mexeu com a minha autoestima, mexeu com o meu corpo, eu fiquei muito mal. Eu estou mal, eu não consegui lidar. E, tipo, uma coisa pesada que aconteceu comigo. E a reação dele foi: Você não falou de mim pra esse cara ou pra essa Meu pessoa. Deus, E eu fiquei assim: não é sobre ti. Mano, nada dessa história é sobre você. É. E Se, aí, se dê a devida desimportância, não é sobre desimportância, ti. não é sobre você. É. E E aí tem eu, muita gente que se centraliza, assim, né? e eu acho que eu tenho cada vez mais pavor de. E eu até acho que é um exercício que eu faço diariamente, de, sei lá, aconteceu uma situação, eu fico chateada, e aí eu paro e penso, é sobre mim ou não é sobre mim? Eu posso estar chateado ou eu Uhum. tô sendo só egocêntrica? Aham, Sabe? sim. Porque senão, eu acho que a gente não tem, por muitas vezes eu até me tiro o direito de ficar chateada, porque eu acho que não é sobre mim, e aí eu já falo, não é sobre mim, eu não posso ficar chateada, e hoje em dia eu me dou o direito também de ficar chateada, mas também tem casos que eu tenho que refletir se realmente isso faz questão, se é sobre alguma coisa que tem a ver comigo ou se é só sobre a pessoa estar vivendo Aham. a vida dela e as coisas dela e passando pelas questões dela, né? É, e na grande maioria das vezes não é sobre a pessoa, né? Quase nunca é. É, isso é uma coisa que quem é muito ansioso, eu falo por mim, eu sou muito ansiosa. Então, tipo assim, eu tenho muita questão de, tipo, eu tenho muito, acho que muitos traumas em relação a amigos, amizades. Então, por exemplo, da pessoa do nada sumir da minha vida e eu ter consideração por ela. E aí alguma coisa acontece, tipo, sei lá, aquele amigo tá esquisito comigo, eu já acho que é uma coisa comigo. E aí um trabalho que eu faço na terapia é entender que a minha terapeuta sempre fala pra mim assim, Brenda, quando isso acontecer, tu vai pensar três coisas que podem ser antes de ser o que tu tá achando que é. Então, por exemplo, vou dar aqui, a Mari não me respondeu ou ela me respondeu seco. Aí eu vou falar, eu vou pensar, nossa, mas a Mari tá chateada comigo por alguma coisa. Aí eu já faço o exercício contrário, eu falo, tipo, não, a Mari deve estar ocupada, a Mari pode estar chateada com uma coisa da vida dela, sabe? A Mari pode estar estressada, ela deve estar de TPM, sei lá. Entende? Então, tipo, a gente tem que se descentralizar muito, né? Porque na grande maioria das vezes não é sobre a gente, É. sabe? E assim, uma coisa que eu tô tentando entender também, né? E refletindo muito sobre é. Eu acho que quando tu tem amizades fortalecidas que gostam de ti, querem estar contigo, e fazem questão, né, que a gente tava falando até hoje sobre isso, de amigos que não te julgam, que amam estar na tua companhia, seja ali pra ficar uma horinha contigo, mas vai amar estar ali contigo. Esses amigos, tu não pode ter medo de falar as coisas, tu não pode achar que vai ser uma coisa rasa, sabe? Tipo, ai, a gente vai romper esse laço porque, ai, sei lá, alguma coisa que eu falei. Não, a gente tá ali pra conversar, né? Tipo, se tu tiver alguma questão, eu quero que tu fale pra mim, assim como eu também quero me sentir na liberdade de falar as coisas, né? E se for uma relação, acho que a gente tem amigos que a gente pisa em ovos, que a gente não pode falar Nossa, nada, que tu a gente, pensou na mesma pessoa aqui? Tu que a gente não pensou? pode falar nada, assim, Uhum. que acontece a qualquer coisa e a gente. E aí isso vai afastando, né? Porque eu falo, se eu não puder falar algo que eu tô sentindo, se tudo que eu falar virar uma grande questão, e como é que eu vou Viver. como eu vou ultrapassar o passo de um coleguinha para uma amizade onde eu possa falar o que eu tenho para dizer, Aham. comunicar, né? Sim. Exatamente, eu acho que o filme também trata muito mais disso até. De tipo, como não ser uma coisa tão meio superficial, assim, né? Ela tá meio que numa corda bamba. Ela achou que pudesse confiar naquelas pessoas. E essas pessoas só souberam julgar ela o Julgar. tempo inteiro, né? Seja o marido, o noivo, ou a amiga lá que ela considerava horrores e agiu daquela forma, sabe? Então, acho que o filme traz muito essa reflexão, né? De tipo, desse pré-julgamento, de tu condenar a pessoa, tipo, como assim? Ela não fez o ato em si, sabe? E até pessoas que cometeram crimes, assim, a gente vê também, né? Eu vejo muita coisa de true crime e, claro, tem crimes absurdos que realmente é muito
Mas essa reinserção na sociedade de algumas pessoas, né? Também é uma coisa muito difícil. Aí imagina uma pessoa que ela nem chegou a fazer, né? Imagina se ela tivesse feito. Eu acho que eles prendiam ela. Não, se bem que ela ia estar presa, né? Mas. Tu entende? Se ela fizesse, provavelmente tá- ela teria presa, ou ela Ou- teria sido morta na É. própria situação. Mas isso da reinserção e de. Nem tudo é preto no branco, eu acho que o filme traz muito isso, assim. Nem tudo, quase nada não é matemática. Isso é certo ou isso é errado. É. A vida não é assim. Não. Até na novela, vou citar aqui, é uma cuida. Nossa, eu não tô vendo. Preciso Que ver. tem uma personagem que é interpretada pela Jennifer Nascimento, que ela matou o marido e ela é muito julgada pelo filho, porque ela matou o pai, só que ela matou porque se ela não matasse ele, Era ela que ela quer morrer. E aí a gente vê 1 milhão de Exato. casos onde as mulheres são mortas e ali foi uma forma dela se defender, só que Uhum. ela foi considerada uma culpada, cumpriu a pena. e ela depois não consegue ter o perdão do filho porque Ele não aceita. ele não aceita e ela também, não querendo manchar a imagem do pai, ela não conta a verdade. Aí E aí ele não consegue entender que ela matou ele porque ela precisava se defender. ela precisava e porque ele não era uma boa pessoa, porque ele era um bom pai, sabe? Uhum. E normalmente, eu acho que vendo muitas essas situações, a gente vê que você não é uma coisa só. Existem casos muito específicos que a pessoa é um psicopata e ela é ruim, e é isso. Mas é a minoria, né? A maioria, ela é uma. Sabe aquele amigo que ele é um ótimo amigo, mas ele é um péssimo namorado? Ou, sabe, que você sabe que aquela pessoa ela é muito legal, mas ela é péssima profissional. Então, assim, você não é uma coisa só. Você não é bom em tudo. Você não é. E tu não. Tem muitas coisas que tu vai errar, que tu vai falar, que tu vai cometer. E, né, tipo, a gente é um ser humano, sabe? A gente sente muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente mesmo já se culpa quando sente coisas que a gente sabe que não é legal, né? Que vai pensar, por exemplo, ela deve ter se culpado horrores a Emma por ter pensado. Imagina se ela, com certeza na cabeça dela, ela pode ter ficado repassando várias vezes. Imagina se ela tivesse feito, sabe? E ela ficou surda por isso. Então, tem uma uma marca pro resto da consequência vida. que ficou pro resto da vida, né? Exato. Mas acho que é isso. Este filme também é muito bom. Assista. No Prime Video, o drama. Sim. Eu preciso rever. Eu tava começando a rever essa semana. E aí eu parei na cena daquela amiga. Ai, daí tu já falou, desliga. Ai, não quero olhar pra cara dessa menina. Essa menina é muito chata. Mas eu tava pensando que bom. Assim, estamos num ano muito bom pro cinema? Você não acha? Muito. E de gêneros que saem um pouco ali do. Eu acho que esse humor ácido, né? Essa coisa meio. Porque o drama ele te deixa constrangido. E o Convite também. Tu fica muito. É uma comédia constrangedora. Tu dá risada, mas tu fica. Ai. Por que eu tô rindo? Por que eu tô rindo disso? Isso que não é. Né? E também acho que tira um pouco do eixo de alguns diretores ali. Porque são pessoas que. São cineastas mais jovens, com os primeiros trabalhos e uma coisa diferente. Eu acho que esse ano é um ano que a gente tá descobrindo novos talentos. Verdade. Exatamente. Curte o vídeo. Comenta. Se inscreve no canal. Segue a gente. E é isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Beijo.